Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Fraternidade Espírita Esperança. E hoje nós faremos o tema A Regeneração Começa por Nós. Então a exposição da noite foi baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras de Allan Kardec, uma das obras básicas. O capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Entre as estrelas que brilham no céu, existem vários mundos como a Terra, destinados por Deus para provas e expiações. Existem também mundos mais e menos felizes que o nosso, assim como existem os de transição, aos quais podemos chamar de mundos regeneradores. Nós espíritas compreendemos que a Terra é apenas um dos planetas existentes na diversidade que existe de galáxias, de mundos e de outros planetas com vida. Assim como nós evoluímos, a nossa casa, que é o planeta no qual habitamos, também evolui. Importante destacar que cada planeta também tem a sua fase de evolução. Existem as fases mais primitivas, as de provas e expiações, as de transição, as felizes e até as mais puras. Cada fase é essencial para o desenvolvimento do planeta. No momento que nós nos transformamos, nós também abandonamos velhos hábitos e adquirimos novas posturas, e o nosso planeta evolui da mesma forma. É uma nova harmonia, uma nova sintonia que se instala. A Terra, como nós podemos sentir com as nossas próprias vivências, é um mundo que sai de provas e expiações, e hoje nós vivemos o período da transição, em direção ao mundo de regeneração. O que são provas e expiações? Bom, provas são as experiências que chegam até nós para testar as nossas aptidões, ver se realmente estamos sendo o ser humano que devemos conquistar, as posturas, a ética. São as provas que vêm para nos mostrar se estamos conquistando uma vida diferente. As expiações são os frutos das nossas escolhas do passado. Nós somos a herança de nós mesmos, como já nos disse Joana de Ângeles. Tudo na nossa vida, então, é obra dos nossos próprios passos. Tudo tem um sentido profundo. O texto continua. Existem mundos onde a alma recém-nascida, ainda sem a noção do bem e do mal, é ali colocada, para que possa caminhar até Deus. Compreendemos que todos fomos criados de forma simples e ignorante. Não há privilégios perante a criação divina. Todos nós somos irmãos e construímos a mesma caminhada. O que muda de um para o outro é que cada ser humano possui o seu tempo, a sua individualidade e constrói as suas experiências conforme o livre-arbítrio e a responsabilidade que tem perante os seus atos. Então, a noção do bem e do mal, ela vai sendo adquirida conforme essas experiências que cada ser vai vivenciando. Este caminho que nós percorremos até Deus é um caminho individual e único. E o que é caminhar para Deus? O que isso significa? Bom, caminhar para Deus é estar nessa constante evolução. É se esforçar para manter a mente aberta e o coração disposto a amar. O caminho para Deus nunca será algo imposto ou igual para todos. Ele é único. Se dá através dos passos de cada um. Então, respeitando as nossas individualidades, podemos nos perguntar: como está o caminho para mim? Como está o caminho na minha evolução? O texto segue. As grandes capacidades que a alma possui lhe foram dadas para fazer o bem. Infelizmente, algumas fracassam. Deus, que não as quer ver aniquiladas, permite que nesses mundos, o planeta Terra que nós vivemos, de encarnação em encarnação, elas se depurem e se melhorem, tornando-se dignas da glória que lhes está reservada. E aqui está a grande resposta
que muitas vezes algumas pessoas se indagam frente à justiça divina, à misericórdia ou às coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes parecem ser injustiça. Mas o que nós devemos compreender? Nós vivemos para evoluir e não para sofrer. Sofrer é decorrência dos nossos tropeços e das nossas escolhas. As oportunidades são decorrência do amor divino, que tem por todos nós que somos os seus filhos. Quando compreendemos que nascemos para viver bem, para construir o bem e para sermos uma pessoa de bem, a nossa vida ganha um sentido muito mais amplo. Todos nós, como nos traz o texto, somos dotados de potencialidades. E a primeira potencialidade é a de estar vivo. Observemos a perfeição da gestação humana, a luta para a formação do embrião, as transformações que acontecem no bebezinho semana após semana, o coração que já bate a partir da 6ª semana de gestação, um coração menor que um grão de arroz, dizendo: eu estou vivo e eu quero evoluir. Será que Deus, com toda a sua perfeição na criação que é possível observar, deixaria o ser humano solto ao próprio destino, ao azar, à sorte? Nós temos que compreender que Deus nos dá oportunidades. A oportunidade de hoje estar no planeta Terra, neste momento, com os acontecimentos que estão acontecendo, nesta era, são oportunidades para nos tornarmos pessoas melhores, dignas das nossas escolhas. E sobre as nossas escolhas, sempre temos que lembrar da responsabilidade que o Espiritismo nos ensina. É a autorresponsabilidade, baseada em 2 leis. A lei do livre-arbítrio, cada um escolhe conforme a sua consciência, e a lei de causa e efeito, como traz essa imagem no slide. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos vivendo, para os mundos felizes. A alma que se arrepende e quer melhorar, encontra neles a tranquilidade e o repouso que precisa para se depurar. Tudo acontece no seu tempo. Assim como nós evoluímos no nosso tempo, a natureza nos demonstra que a evolução acontece no seu tempo, como é possível observar o exemplo da borboleta. Se apressasse o tempo dela, o resultado, as suas asas não seriam tão belas e ela não poderia estar viva. E é isso que acontece com nós seres humanos e é isso que acontece com o nosso planeta. Então, esse entendimento que quem vive no planeta ajuda na evolução dele faz toda a diferença para começarmos a refletir sobre os nossos atos, as nossas atitudes constantes de todos os dias, o nosso cotidiano. Nos mundos regeneradores já se pode sentir o início da felicidade, somente sentir, pois a felicidade plena ainda não existe. É isso que o Evangelho nos afirma e que nós também, vivendo as nossas experiências, podemos nos dar conta. A felicidade, como algo constante, ainda não é do nosso plano, do nosso estágio evolutivo, mas momentos de felicidade e a busca por ela é todo dia que nós podemos fazer. Eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, a 921, que pede: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Então nós compreendemos que nós só seremos felizes como humanidade quando todos estiverem mudados. Mas enquanto as pessoas não mudam, enquanto os erros ainda acontecem, podemos ter uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro como o nosso.
Então, o homem é, na maioria das vezes, o autor da sua própria infelicidade. Isso dói ouvir, pois faz com que as culpas que nós colocamos nas outras pessoas, nas situações, faz com que nós temos que puxar a responsabilidade para a nossa vida. Eu sou o autor da minha felicidade e da minha vida. Sou eu que vivo todos os dias, que tenho a capacidade de pensar, de decidir e de construir. Isso é uma questão muito importante de termos como base, porque a felicidade só pode ser construída assim. Ela nunca vai vir de fora. A felicidade, ela nasce dentro. Então, como ser feliz? Se a felicidade tem que partir de mim, como é que eu posso ser feliz? No nosso mundo, que é um mundo em transição, com muito sofrimento, muitas dores, muitas provas e expiações, nós podemos ser felizes? A questão 922 vem complementar. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Isso nós compreendemos, que conforme a situação econômica, a situação psicológica, o bem-estar que a pessoa tem, ela vai ter um tipo de felicidade. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Isso nós também podemos observar. Muitas vezes, um chefe que não tem tanta empatia, que faz os seus funcionários trabalharem, ele está enriquecendo. E na visão materialista, ser feliz é ter dinheiro. Então, a desgraça dos funcionários por terem uma vida de muito trabalho, muita tarefa, pode ser a felicidade para esse chefe. Bom, mas será mesmo? E aí a pergunta segue: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os humanos? Tem como todos os seres humanos serem felizes neste momento que nós vivemos? Com relação à vida material, para sermos felizes necessitamos da posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para sermos felizes a nível material, é a posse do necessário. E para complementar o que o Livro dos Espíritos nos traz, eu vou ler um pedacinho desse livro, Vida Saudável e Feliz, de Leonardo Machado, que é um psiquiatra espírita, e ele aponta algumas pesquisas que já afirmam, cientificamente, com dados, com estudos, o que nós necessitamos para ser felizes no âmbito material. Então, olha o que ele traz no livro. Nos últimos anos, contudo, sobretudo através de estudos norte-americanos e europeus, a psicologia e a psiquiatria vêm estudando a temática da felicidade sobre diversos aspectos. Desse modo, a literatura científica ele demonstra que tanto para nações quanto para indivíduos, quando se ultrapassa um nível básico de subsistência, que seria o saneamento básico, a comida, a água, o aumento do poder aquisitivo não se correlaciona a um incremento estatisticamente significativo dos níveis de felicidade. Ou seja, nós seremos felizes tendo o necessário. Quem tem acima do necessário não se correlaciona em ser mais feliz ou menos feliz. E aí ele explica duas situações. Nações ricas, isto é, que proporcionam o necessário para a maior parte da sua população, têm índices de felicidade maiores do que países pobres, nos quais boa parte das pessoas vive em condições abaixo da linha da pobreza. Então aqui nós observamos, quem não tem o necessário, que vive abaixo da linha da pobreza, sem as condições de saneamento básico, comida e água, sim, aqui existe a infelicidade de uma forma significativa. Porém, quando se comparam países ricos, como por exemplo a Austrália e o Japão, com países da América Latina, nos quais a maior parte da população tem as condições básicas para viver, embora muitos vivem na pobreza, mas não abaixo da linha da pobreza, a boa porcentagem esteja na pobreza,
mas não na miséria, tal diferença não se observa. Olhem só o estudo, o que ele encontra. Que nós não precisamos ter mais que o necessário para sermos felizes, como o livro dos Espíritos nos diz, a posse do necessário é o suficiente. Então tira toda aquela falsa imagem de que para sermos felizes precisa da fama, do dinheiro, do olhar da sociedade. Não, para sermos felizes precisamos do necessário. E com relação à vida moral, aponta a consciência tranquila e a fé no futuro. E nesse sentido nós podemos pensar que não existe alegria ou tranquilidade maior do que chegar no findar de um dia, de noite, e perceber tudo o que você fez, se estava ao seu alcance, como Santo Agostinho nos ensina. Tudo que você fez foi ao seu alcance, você deu o seu melhor, e conseguir ter a consciência tranquila de que você está bem, você está dando o seu melhor para as pessoas e você tem fé nos dias que estão por vir, a esperança. Então é essa combinação, a posse do necessário, mais a consciência tranquila e a fé no futuro. O progresso é uma das leis da natureza que Deus, então por sua bondade, deseja o quê? Que tudo cresça e prospere. Por isso, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso. Então, essa frase nós temos que levar para todos os dias, quando tivermos o desespero, o medo, o desânimo. Deus deseja que tudo prospere e cresça. Isso nós não precisamos duvidar. É a lei do progresso. Nós estamos submetidos à lei do progresso, a evoluir constantemente, assim como o nosso planeta. A própria destruição, que parece ser para os homens o limite final de tudo, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. E aqui nós podemos pegar novamente o exemplo da natureza. O que são as estações do ano, senão o findar de eras de uma vida, a destruição, para uma nova vida poder brotar, as folhas secarem para novas folhas poderem nascer. E nesse momento de pandemia que nós passamos, se for vista sem a ótica da lei do progresso, o entendimento da lei da destruição como algo que vem para o auxílio, é somente um caos sem sentido. Mas se tivermos a lei de causa e efeito, a visão de que a vida continua e a lei do progresso muito forte dentro de nós, nós compreendemos que a pandemia e tudo que nós vivemos tem um sentido para vermos a vida de uma forma diferente, sentirmos, vivermos, amarmos, sermos pessoas diferentes. E a hora, como dizem, é chegada. Nós estamos vivendo um momento de transição dos nossos velhos hábitos para novos hábitos, junto com o planeta, de velhas posturas, velhas formas de pensar para um novo lar, a podermos morar no futuro. Enquanto os seres vivos progridem moralmente, os seus mundos progridem materialmente. Se fosse possível acompanhar o mundo em suas diferentes fases, veríamos que ele progride continuamente, mas em graus imperceptíveis por cada geração. Pensando nesse parágrafo do Evangelho, eu fiz uma pesquisa um pouco mais histórica, porque a história do nosso planeta nos comprova que a vida está sempre progredindo, que o nosso planeta é a nossa casa que está sempre progredindo. Então eu vou trazer alguns dados históricos para viajarmos um pouco no tempo e construirmos de verdade essa certeza em nós, que nós progredimos, o nosso meio progride e o que nos espera é uma vida com fé, com amor e com muita coisa boa. A relação se tornará mais benéfica e o amor com certeza será o que unirá todas as coisas.
Então, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos teve o início do nosso planeta Terra. A Terra, nesse período, era muito quente. Nós podemos pensar como uma esfera de fogo. Então, devido a isso, ainda não abrigava nenhum tipo de vida. No decorrer do tempo, o planeta entrou em um processo de resfriamento, que favoreceu o surgimento de uma estreita camada sobre toda a superfície do nosso globo. No processo de resfriamento da Terra, ela expeliu muitos gases, nitrogênio, oxigênio e vapores de água. Isso proporcionou que se formassem os primeiros oceanos primitivos. A origem da vida no planeta ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento surgiram os seres primitivos, as bactérias, algas, micro-organismos, isso há cerca de 3,5 milhões de anos atrás. Após milhões de anos, os primeiros seres marinhos também começaram a evoluir, dando origem a outras espécies e formas de vida, onde muitas plantas se expandiram pelo ambiente. Nesse mesmo período, várias plantas marinhas se adaptaram para habitar externamente o planeta e fixar então moradia fora dos oceanos. Os grandes répteis, os dinossauros, estavam dispersos em toda a extensão do planeta, aproximadamente 200 milhões de anos. Mais ou menos a esse fato surgem os mamíferos e as primeiras plantas. Os grandes répteis foram extintos há aproximadamente 70 milhões de anos. Há 65 milhões de anos, a atmosfera já estava parecida com a mesma configuração que temos hoje. As grandes cadeias de montanhas estavam sendo formadas. Nesse momento, as aves, os mamíferos e toda essa vastidão de animais que temos se espalha por todo o globo, em grande número. Mais tarde, entre 4 milhões e 1 milhão de anos, surgem os primeiros ancestrais do homem. E as transformações seguem, então, desde aquele período até onde nos encontramos hoje. Então, é possível dizer que não existe progresso no nosso planeta? É possível dizer que a vida não evolui todos os dias? Nós, muitas vezes, se não observamos, se não olhamos com cuidado, isso passa despercebido. Mas que essa reflexão possa fazer com que, ao olharmos para a natureza, para as situações que vêm acontecendo, para nós mesmos, como eu era um ano atrás, observe, agradeça, admire a tua evolução, pois nós evoluímos todos os dias. E para encerrar, eu trago uma frase do Chico Xavier que diz que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e de transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Então, que nós possamos levar essa esperança, essa forma de ver a vida no sentido do amor e do progresso. Eu peço que todos possam se conectar nas suas casas, que possamos estar conscientes desta vida tão bela que cada um possui, que possamos agradecer as experiências que nos chegam, as possibilidades de todos os dias, as pessoas que nos ensinam, as dificuldades que nos testam, pois tudo faz com que nós evoluamos. Muito obrigado pela vida, por essa oportunidade de hoje, nesse domingo, estar aqui consciente, que nós possamos realmente fazer com que esses ensinamentos, o que os espíritos, os livros, as pessoas à nossa volta nos ensinam, que toquem realmente o nosso peito. E que todos os dias possamos ter a certeza de que somos um ser de luz e que essa luz deve ser encontrada por todos nós. Muito obrigada, tenham uma boa noite e até a próxima.